A voz do povo é a voz de Deus, vocês pediram, então a gente vai falar sobre Verity com spoilers. Olá, leitores e leitoras! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Nunca Nem Li. Hoje a gente vai gravar sobre Verity com spoilers. Então, se você ainda não leu o livro, talvez seja bom você não ver esse vídeo. A gente vai deixar aqui nos cards um vídeo que o Arthur gravou sem spoilers, pra você ir lá, ver o que você acha e daí ler o livro e depois você volta aqui pra assistir este vídeo. Por que a gente decidiu fazer um vídeo com spoilers? Porque nós, como leitores, muitas vezes, ao terminar a leitura de um livro e ficar teorizando e viajando e pensando se as pessoas, assim como nós, tiveram tais reações, a gente muitas vezes vai lá pro YouTube e não acha alguém que fez um vídeo explicando, entregando os pontos cruciais da história e teorizando sobre eles pra saber se a gente concorda, se essa visão foi só nossa ou não. Sim. Então, como Verity é um livro que abre muitos questionamentos e questionamentos de uma forma positiva, indo contra os finais que a Bia não gosta, que são finais em aberto, que pra ela não respondem nada, e aqui não responde nada, mas é bom. Mas é bom e funciona porque ele abre interpretações, então a gente decidiu fazer esse videozinho aqui entregando os pontos e a gente vai dividir em tópicos aqui um pouco pra gente não se perder dentro do roteiro da história. Não sei se vamos fazer não, o pessoal vê o outro vídeo não vai e ter depois resumo volta aqui. Não vai ter resumo. O resumo Quem tá aqui é porque sabe o que aconteceu. Isso aí. Pronto, fechou. Então a gente vai dividir em alguns tópicos pra gente poder se encontrar dentro do roteiro do livro. Então o primeiro tópico é o romance pastelão. Nossa visão, pelo menos a minha visão, e que no começo me deixou assim meio, eita, o que eu peguei pra ler? Né? Acho que eu peguei o livro errado. Eu peguei o livro errado. A Bia já leu Colin Hoover, então ela sabe falar melhor do que eu do histórico de estilo de livro da autora, que não é thriller, né? A Colin, ela escreve romance. Eu li Novembro 9 dela, então assim, por isso que todo mundo ficou bem surpreso com esse livro dela, né? Por ser um thriller, e um thriller muito bem construído, por sinal. Então, no começo... Esse aí é o livro que eu li dela, Novembro 9. Vou ler? Não. Então, no começo a gente tem um início assim do que parece ser um romance, porque a maneira como o Jeremy e a Lois se conhecem é bem... Não é nada romântico. Não é romântico, mas assim, é muito sessão da tarde, assim, né? O jeito como eles conhecem. Ela tá esperando pra atravessar numa faixa de pedestre e o sinal está aberto para os carros e alguém decide... Não sei se achou que era mais rápido que uma bala, talvez o Flash ou o Superman. Né? Atravessar com esse sinal aberto, ele acaba tropeçando, caindo embaixo da roda de um caminhão que passa em cima da cabeça do ser humano, bem de leve, e esse sangue espirra na nossa protagonista Lois. E um cara muito prestativo, muito simpático, acaba ajudando ela, tirando sua própria camiseta num banheiro de lanchonete. E dá pra ela vestir, porque ele é um cavaleiro. E já fazem certas confidências, né? Sim! Onde a gente descobre que é a primeira vez que ela está saindo de casa depois da morte da mãe dela, porque ela conta isso. E que ela está indo para uma reunião, mas que ela também não fala qual reunião é essa, e ele é a mesma coisa. Também tá indo para uma reunião. E ele está na cidade, ele deixa claro que ele não é de Nova York. Qual é a probabilidade de eles estarem indo para a mesma reunião? Qual a probabilidade de eles estarem indo para a mesma reunião? E ainda mais como ele sendo o contratante e ela sendo a contratada. Pegadinha no Olha aí o romance pastelão acontecendo. Romance pastelão. Então lá eles se reencontram nessa reunião e a Lois descobre que ela foi chamada lá pela editora de uma grande autora, que é a Verity, para ser a ghostwriter ou a coautora desta série de best-sellers mundiais, escritos pela perspectiva do antagonista, algo inédito dentro deste universo de Verity. E é onde a gente descobre o que vai acontecer nessa história, ou onde é o ponto de partida, é onde a gente descobre também que o Jeremy, um momento de confidência para ela, também revela que ele tinha acabado de tirar uma filha do lago. Sim. O corpo da filha dele de um lago. E é quando a Lowen faz as investigadas dela lá e descobre que o casal Verity e Jeremy já perderam duas filhas gêmeas, em pouco espaço de tempo entre uma e outra, antes do tão fatídico acidente que impossibilitou a Verity de continuar a história. Então, o que acontece? Tipo, super normal, eu pego essa escritora, essa mulher que eu nunca vi na minha vida, que é bonita pra cacete, e a minha mulher tá inválida numa cama, eu pego essa mulher bonita e vou levar pra minha casa lá, pra passar uns
dias, Fuçando trancada. nas coisas da minha mulher. Dormindo no meu quarto ainda, inclusive dormindo, né? Todo mundo faz isso, Não para, é né? normal. É ruim, não é ruim, é ótimo. Essa é a questão em Verity, que tudo é tão absurdamente surreal Sim. que acaba sendo bom. É o que nos leva para a segunda parte da história, que é quando a Lowen, então, aceita a proposta da editora lá, aqueles termos de que quem lê o livro sabe. Muitos dinheiros. Muitos dinheiros que ela nunca ganhou com os próprios Muitos livros. dinheiros, um homem bonito Muito e prestativo, Bonito, prestativo, querido. numa puta de uma mansão. Até eu ia. Né? Até o Arthur. Até eu ia. Não sei se eu ia fazer com ele tudo que ela fez, mas eu ia. Bom, enfim, então ela vai lá pra essa casa e ela acha lá nas... a gente descobre que a Verity, num acidente de carro, onde ela bateu de frente com uma arvoreta, ela ficou em estado vegetativo. Não fala, não anda, não come. Quer dizer, come, mas come. Alguém tem que fazer tudo por ela. Isso, então ela está que lá. é uma enfermeira muito legalzinha, que eu não lembro o nome dela. April. Quem bota o nome de Abril na filha? Bom, enfim, então lá a gente descobre o real estado da Verity. E a Lowen, nas pesquisas dela, acaba achando um manuscrito do que até então parece ser uma autobiografia reveladora da autora Verity, onde a gente descobre que nem sempre é muito legal estar dentro da cabeça de um autor. E eu acho que o resumo geral de Verity talvez seja isso, assim, o estar dentro da cabeça de um autor. Então a gente descobre esse manuscrito, a Lowen descobre esse manuscrito e lá tem aquelas coisas, né, Bia? Sim, tipo, que ela era obcecada pelo Jeremy, que eles tinham uma vida sexual muito ativa. Até demais. Era sexo no café da manhã, sexo no almoço, sexo no lanchinho da tarde, sobremesa de sexo. Sexo na larica da madrugada. E além disso, quando a Verity engravida, a gente descobre que ela não gosta das filhas, nem um pouco, porque ela achou que isso ia dividir o Jeremy, que ele ia passar a gostar mais das filhas do que dela. Tanto que ela tentou abortar, e a tentativa drástica de aborto dela, que é uma cena bem chocante, pesada, assim, gerou inclusive a cicatriz no rosto de uma das crianças. Uma das gêmeas, né? E, né, que ela tentou abortar com um pedaço de arame, assim, de um cabide. E depois, quando as filhas nascem, ela teve um sonho onde ela sonhou que uma ia matar a outra. E aí, o que ela faz? Uma delas morre, que ela tem alergia a amendoim. Ela provavelmente comeu amendoim na casa de uma amiguinha e morre. E daí ela fica achando que a outra gêmea foi quem induziu essa morte dela de alguma maneira. E daí ela resolve botar todo mundo num barquinho, afundar o barquinho, salvar só o outro filho e deixar a outra menina morrer afogada. E a cada capítulo dessa autobiografia, que é a Lowen que está lendo, então a gente está tendo esta visão através dos olhos da Lowen, a Lowen começa a desconfiar não só em relação a tudo que envolve a história do casal, inclusive chegando a momentos incríveis não, né? Drásticos de pena daquele homem que é tão prestativo, tão carinhoso, tão... O mão da porra mesmo, cuidando dela e daquela mulher naquele estado vegetativo dentro de casa, sem saber quem a mulher dele era de verdade, baseado naquilo que ela está lendo naquelas páginas. Isso só fortalece mais essa pequena paixonite que ela tem, que ela acaba despertando por ele, sim. Porque ela começa a ter uma visão completamente sexualizada dele através desse manuscrito da Verity, que acaba despertando essa curiosidade de se ele é tudo aquilo mesmo que a Verity no manuscrito. O que cria uma aura meio, sei lá, 50 tons de cinza da parada, que poderia criar um quê de desconforto e desinteresse da minha parte, pelo menos, por não gostar desse tipo de leitura, mas a aura sombria e de incertezas que esses fatores começam a criar na história vai despertando e instigando ainda mais a nossa curiosidade e a vontade de ler e descobrir o que a Lowen começa a suspeitar que é o que a gente entra agora na parte número 3 dessa história, que é a paranoia, que é começar a desconfiar do estado real da Verity. Porque vários pontos começam a indicar que talvez alguma coisa esteja errada. Primeiro é um fator que mais pra frente a gente vai conversar, mas que fica um pouco incongruente, talvez uma das pontas soltas do livro, que é aquela filha da uma rapariga, da enfermeira, ela parece esconder alguma coisa. Sim, que ela trata mal a Lowen. Ela está sempre desconfiada, sempre com pressa, sempre assim, sorrateira, alguma coisa. É que talvez parando pra pensar agora, algo que eu não tinha pensado antes, esse vídeo é um pouco revelador até nessa questão, talvez essa empregada ela simbolize dentro da história algo muito importante
importante chamado a voz do bom senso, a voz da razão, que é o que raios um cara tá fazendo, levando pra dentro da casa dele outra mulher enquanto a dele tá lá em cima de uma cama vegetando. Tá aí. Pronto, expliquei. Pronto, salvei a índole da personagem que era... Que tava ali pra nada. Tava ali pra nada. Mas parece que tinha uma função. Ela é o bom senso. Outros fatores que levam a gente a criar essa paranoia de que talvez a Verity esteja fingindo a sua situação é o filho, que em várias passagens ele aparenta dar tchauzinho pra janela do quarto da mãe, como se ela estivesse parada lá, dando tchau. Aí tem um belo momento que estão os dois conversando. Desculpa te cortar. Vai. O menino vive repetindo que a mãe fala com ele. Oi, tia Lowen, mamãe falou comigo. Cara, isso dá uma áurea sobrenatural. Vem um arrepio assim, ó, puxando lá do fundo da alma da gente. Que é onde entram as partes de cagaço da história, assim, que eu já li muito livro intitulado como terror e com mensagens de autores consagrados do gênero na capa dizendo que nunca sentiram tanto medo na sua vida. Desculpa Stephen King, mas Colin Hoover me deu mais susto que você. Então tem algumas passagens muito macabras, talvez seja a passagem, mas que dá um certo cagaço, porque são coisas que, diferente de filmes de terror, como a gente já conversou em outras ocasiões, eu e a Bia a respeito disso, um filme, uma produção audiovisual, ela te prepara pros jumpscare, com trilha sonora, o aumento de tensão, ângulo de câmera. Sim. Tu já fica vendo pensando assim, ó, vai também. Já bota a almofada na frente da cara, porque já vai vir. Em Verity acontece o quê? Ela está lá, sentada, nossa Lowen querida, digitando no computadorzinho dela, da janela onde ela tá, ela vê a enfermeira com a Verity na sacada lá e tal, e ela vai viajando, divagando sobre o que ela tá escrevendo, sobre o que ela tá lendo, daqui a pouco ela olha, pá, a Verity tá olhando pra ela. Ô louco, bicho! E são alguns bons momentos assim que ela tem essa sensação de que a Verity está olhando pra ela. Até que, talvez, acho que é o maior cagaço do livro, que é quando ela e o Jeremy finalmente então, tico-tico no fubá. Não resistem aos seus impulsos mais arcaicos e carnais da natureza animalesca do ser humano, que é o... Quando ela olha pra escada, ela vê a Verity parada no topo da escada, assistindo de camarote toda aquela cena no sofá da casa dela, cara! É o sofá da casa dela, bicho! Cara, acho que talvez é a cena mais... tchan, assim, do livro. Dá um ruim na gente. Dá um ruim. Acho que a única cena que supera isso em questão de desconforto é a cena da Verity tentando matar a filha. Uma das filhas ainda no berço, com o dedinho na garganta. Cena. Credo. Cena forte, é a pior cena do livro, assim. Principalmente pra quem tem um mínimo de decência humana, de prezar de empatia pelo outro ser humano. Principalmente uma criança, um bebê. Né? Então a gente começa a ter as mesmas dúvidas que a Lowen tem a respeito desse real estado da Verity. Dúvidas que ela tem não só da Verity em si, mas dela mesma, porque ela não é uma narradora confiável. Sim, ela tem problemas com sonambulismo, então ela duvida dela mesma e tudo mais. Passou a vida inteira com medo das próprias ações, então a gente também não pode confiar muito nela, né? Tanto que tem a parte talvez mais surreal da história, que é o fato de ela pedir pro cara botar uma tranca do lado de fora da porta pra deixar ela presa dentro do quarto, pra ela não sair de noite. Tem uma lunática dentro de casa, brava com ela porque ela está usando o marido dela, e ela pede assim: olá, moço querido, bonito, simpático, me deu a camiseta, podia colocar uma tranca do lado de fora deste quarto? E me trancar aqui durante a noite pra eu não fazer nada? Ai, mas você pode passar a noite aqui dentro se você quiser, não tem problema. Então, acho que o primeiro embate entre Jeremy e Lowen acontece quando, por cagaço da Verity, a Lowen decide reaproveitar uma babá eletrônica que ela tinha visto jogada num canto lá e botar essa câmera lá no quarto da Verity e uma câmera no escritório dela. E fica observando. E por essa câmera, um certo momento, ela vê a Verity de pé ou sentada na cama, não lembro agora o certo. Assim. E ela, com uma faquinha de cozinha muito legal, ela corre pro quarto da Verity e fica gritando injúrias, calúnias. Olha que calúnia dizer que aquela mulher está fingindo. A mulher lá... E é quando o Jeremy fica potaço da vida, e é onde ela cria coragem então de entregar aquele manuscrito. E é aquele manuscrito que, momentos antes, ao terminar, ela descobre que a Verity deixa claro no final que se o Jeremy descobrisse aquele manuscrito e
quisesse fazer alguma coisa ou deixar dela, ela se jogaria com o carro no mar, que é o que aconteceu com ela. Então ela entrega esse manuscrito pro Jeremy e depois de alguns poucos minutos de... Como bom leitor que é. Como bom leitor que Ele nunca não- havia lido nada da esposa, né, que a gente sabe isso desde o começo, ele sempre deixou claro que nunca havia lido nada. Ele é um livro, né? É até talvez a segurança da Verity em ter escrito esse manuscrito, era a certeza de que o marido nunca leria, enfim. Então ele tem lá o seu surto e decide por fim aquela história toda, porque ele acredita então No manuscrito. no manuscrito, Quem óbvio, não quem não acreditaria, acreditaria, né? Você, marido, que ama suas filhas e que sofreu o luto daquela perda, descobrir anos depois que a responsável pela morte da sua filha Foi a sua esposa. foi a sua esposa. Então ele surta e confronta então a Verity, que acaba se revelando como realmente uma ótima atriz. Uma fingida que é. Uma ótima atriz, porque olha, você conseguir por anos fingir que você está inválida em cima de uma cama, deixando Nós não ficamos. pessoas... meses, vamos lá. Fingindo e deixando pessoas lhe dar banho, limpar as suas necessidades, te dar comidinha na boquinha. Olha, é um grau de crueldade, assim, de frieza e desapego ao próximo que não tem caminho. Então, o que acontece? Acontece que Jeremy... Não, vai. Eu só vou ali, vou ver Ah, um tá. negocinho e já volto. Acontece que o Jeremy, ele resolve matar a Verity, assim, num acesso de fúria. E quem é que ajuda eles? Nada mais, nada menos do que Lowen. E ainda ela diz pra ele assim, vamos fazer de um jeito vamos fazer de um jeito que pareça um acidente, porque, né, a gente vai pra cadeia. Claro que não. E daí, do mesmo jeito que ela tenta matar a filha, ainda neném no berço, eles matam ela, que é enfiando Dedinho na o garganta, dedo na goela pra Formando- ela vomitar. forçando o vômito, tampando a boquinha E pra ela, pessoa se afogar no próprio vômito. Fica a dica. né? E daí... e daí a mulher morre, né? A enfermeira, ninguém Escafedeu-se. mais falou dela, pra quê? É porque ela tava lá, era a voz da razão. A Né? voz da razão só aparece um pouco mesmo na nossa Depois cabeça. ela... O bom senso, ele tem aparições pontuais na nossa vida. E aí eles resolvem, minha esposa morreu, mas eu tenho essa aqui que parece boa, eu também vou me juntar com ela. A Lowen engravida e eles saem da casa porque, né, obviamente matamos uma pessoa aqui, vamos nos mudar para outro lugar. Então a história dá um salto temporal de Sim. 6 meses. E lá viria aquele Felizes para Sempre. Mas estamos falando de um Thriller. Pra quem não sabe o que é um thriller é um suspense, geralmente causando terror e desconfortos psicológicos, mas que ele é repleto em sua construção de reviravoltas, de armadilhas pra trair as convicções do espectador, do leitor, Me seja do... Me traiu. Traiu. Então, um thriller ele é realmente a materialização em forma de roteiro, talvez, do jogo só acaba quando termina. Porque em Verity nós temos a maior reviravolta da história nos seus 2 últimos capítulos. Que é quando, então, 6 meses após a morte da Verity, que virou, óbvio, notícia mundial, devido à importância da autora e da sua série. E ainda a Verity morre e a Lowen consegue Assume. escreve muito bem, é muito A bem editora aceita. pela crítica, pela editora, pelo público e tal. E daí eles voltam na casa. Pra limpar ela, porque logo a Lowen vai ganhar a criança. Então eles decidem voltar na casa e limpar ela, deixar ela pronta Pra venda. para caso o negócio seja fechado, eles não precisem voltar durante o processo do nascimento da criança para entregar a casa para imobiliária. Aí é quando acontece do nosso queridinho amiguinho, o Creel, né, que é o filho sobrevivente do casal Jeremy e Verity, ele aparecer com os desenhos que ele fazia e a Lowen ficar pensando assim, mas eu limpei essa casa toda uma vez, não achei esses desenhos, onde eles estavam? E aí quando o menino diz, é que a minha mãe guarda as coisas embaixo da cama. Nem morta a mulher para de Nem incomodar. morta a mulher para de incomodar. Então a Verity vai e lembra... A Verity não lembra. Aí lembrei, quando ela vê pela babá eletrônica, a Verity tá abaixada pra pegar alguma coisa, né? Sim, verdade. E ela vai então embaixo da cama lá da Verity e ela acha uns taquinhos soltos no assoalho e ela descobre um envelope com uma foto. Nesta foto estão as gêmeas, as meninas. E nessa carta é uma carta direcionada diretamente para o Jeremy e escrita na noite anterior ao evento fatídico que levou o Jeremy e a Lowen
a matar a Verity. E a carta dizia o quê? A carta falava que tudo que estava no manuscrito era apenas um exercício de escrita, que uma agente da Verity falou que ela já era muito boa em escrever do ponto de vista do antagonista, mas ela podia melhorar isso através de um exercício, e esse exercício era pegar a própria vida e escrever de uma maneira distorcida, como se você fosse o antagonista da sua vida. Tudo que ela escreveu sobre matar os filhos, sobre ter ciúme do Jeremy, sobre todo esse ciúme, essa doença que ela tinha, era tudo mentira, era só um exercício de escrita, e na verdade ela amava as filhas, ela amava o Jeremy, e ela ficou profundamente triste e de luto, e foi por isso que ela não parou de fazer esse exercício, ela continuou escrevendo, porque daí aquele manuscrito funcionava como uma terapia pra ela, uma forma de escape pra ela não pensar na dor que ela estava sentindo por ter perdido as filhas. Palavras dela na própria carta, ela tentou deixar aquele mundo ficcional tão horrível e tão cruel, pior do que a realidade em si, onde ela estava vivendo. A ponto de a vida dela parecer melhor do que aquilo que ela estava escrevendo. Na carta, então, a gente descobre que o Jeremy já havia lido o manuscrito. E que ele já havia tentado matar a E que Verity. aquele estado no qual ela se encontrava era consequência de um ato desesperado dele, mais ou menos o que acontece quando a Lowe entrega o manuscrito e ele descobre que a Verity está fingindo. Na ocasião, quando ele lê o manuscrito e acredita em tudo que ele leu, ele acaba estrangulando a Verity. E no achar que ela estava morta, ele forja o tal acidente na árvore, jogando o carro dela contra a árvore, porque ela terminava aquele manuscrito dizendo que caso isso acontecesse, de ele descobrir, ela faria isso, ela jogaria o carro dela de frente com uma árvore. Então é onde a gente descobre, através dessa carta, que o Jeremy já havia lido o manuscrito, e assim como no momento em que a Lowe mostrou e que ele descobriu que a Verity estava fingindo, ele teve todo aquele ataque de fúria que culminou na morte dela, da primeira vez havia acontecido a mesma coisa, ele leu o manuscrito, acreditou em tudo que estava escrito, e num ataque de fúria ele estrangulou a Verity. Para se livrar dessa acusação de assassinato, ele fez o que ela diria que faria no manuscrito caso ele descobrisse. Que foi tacar o carro jogar dela o carro dela de frente árvore. com uma árvore com ela dentro, só que, como Não a gente sabe, não deu certo, ela sobreviveu e ficou naquele estado vegetativo. Então ela nos conta nessa carta final que ela fingiu estar naquele estado com medo de que ele descobrisse que ela estava viva e tentasse matá-la de novo. Por quê? Por ele ter em mãos esse manuscrito e que ele conseguisse provar e se livrar dessa acusação e ter algo contra ela, provando através daquilo que ela matou as filhas, porque ela não teria como falar o contrário. Que quem que ia acreditar Quem nela? ia acreditar nela? É Sem óbvio, chance. né? Então acontece que quem lê essa carta não é o Jeremy, quem lê essa carta é a Lowe. E o que ela faz? E o que ela faz? Melhor coisa que ela podia ter feito na vida, ela priva ele de descobrir essa verdade, essa verdade, que a gente vai entrar nessa discussão um pouquinho mais pra frente. O livro termina com ela ocultando essa carta e dizendo as seguintes frases: qualquer pai no lugar do Jeremy teria feito o mesmo, não duvido, né? Você ama seus filhos e anos depois da morte deles você descobre que foi a sua esposa que causou a morte dele. Ou vice-versa, você, mulher, ama seus filhos e descobre que foi seu marido que matou eles. Então, só quem tem filho entende isso. Nós não temos, a gente tem coisas que chegam próximos a isso, mas não se comparam. Enfim, então mais essa realidade. Agora ela grávida, é essa percepção que ela tem. Talvez ela agora grávida, ela saberia que ela faria isso pelo filho que ela traz na barriga. Talvez por isso ela escondeu e resolveu seguir em frente com o assassino. Então... Oba, vamos me casar com o assassino! Ela também foi assassina. Ela participou do assassinato também. Enfim, então a história acaba com talvez o que seria uma das grandes frases, um dos grandes últimos parágrafos que eu já li na minha vida, que é a Lowe dizendo que ocultaria essa carta do Jeremy, porque acredita que todo pai no lugar dele teria feito o mesmo, e dizendo inclusive o que pra mim é a Colleen Hoover, deixando a gente completamente confortável com o final, talvez, ou não, ou abrindo todo esse questionamento que tá gerando esse vídeo, assim como já gerou vários aí pelo YouTube, de que a Verity era uma pessoa extremamente
Manipuladora da verdade. Manipuladora da verdade. Então só restava a gente saber qual verdade ela estava manipulando. Então a gente realmente termina o livro com essa divisão de perspectivas. Primeiro, Jeremy era o vilão da história, tentou matar a esposa e quando ele descobriu que ela fingia o estado vegetativo, que na sua visão era o castigo pelo que ela teria feito às filhas dele, ele se revolta e mata ela de vez. Ou que esta carta da Verity seria nada mais nada menos do que uma tentativa dela de mais uma vez manipular todo de ruim que ela fez e que a gente acabou descobrindo através desse manuscrito que a Lowen achou, e que quem caiu nesse conto da carochinha acabou entrando de vez no jogo que ela queria que a gente caísse e que talvez seja aquilo que ela fez de melhor a vida inteira dela, que foi manipular a verdade escrevendo pelo ponto de vista do antagonista, que foi o que deixou a Verity famosa. Qual é a sua opinião? Qual é a sua verdade? Qual é a sua verdade, Bia? Pra você. Pra mim, a Verity realmente era muito louca de pedra, porque não tem como alguém escrever aquilo tudo, assim, ó, como um exercício, cara. Será que não doía nela colocar aquilo no papel? Uma coisa que não era verdade, sabe? Então, não, ela era louca, não tem outra opção, assim. Mas aí, a gente tem o ponto do Jeremy, que foi como ele e a Lowen se conheceram. Porque foi ele que indicou a Lowen para terminar a série da Verity, porque ele já tinha lido os livros dela, gostou e sugeriu que ela fosse a escritora contratada. Ou seja, ele não tinha lido nem os livros da própria esposa, mas ele leu os livros de outra mulher que depois ele chama pra vir na casa dela e é super solícito com ela e faz ela se apaixonar por ele. É um querido. É um querido. E daí você fica assim, tá, porque tem muitos pontos que fazem você acreditar na Verity, fazem você acreditar no Jeremy. É isso aí, é aquela verdade que você não sabe qual é que foi manipulada. Você sabe que tem alguém mentindo, mas você não sabe quem é. Acho que pra gente concluir, então, o que a gente pode dizer é o seguinte: a história funciona por qualquer um dos caminhos que você vá. E por essas razões, acho que talvez a Bia vá concordar comigo, Verity talvez tenha sido um dos melhores livros que eu já li. É muito bom. Muita gente já considera também um dos melhores thrillers e um dos melhores suspenses dos últimos anos, entrando inclusive num patamar de grandes autores do gênero. Lembrando que a Colleen Hoover não é uma autora de thriller, ela não é uma autora de suspense, ela é uma autora de romance. Eu acho que ela devia Mas ela convenceu de um jeito por isso, por qualquer caminho que você seguir, pegando todas as pistas do livro que indicam que a Verity era uma manipuladora e que conseguiu fazer isso até o último segundo do livro, ou que o culpado era o Jeremy e que ele foi o arquiteto de toda essa situação, e assim como a Lowen, a gente caiu em todo esse papo. São dois finais que funcionam. Ele é um final completamente interpretativo e qualquer interpretação que você tome disso, baseado em tudo que o livro nos apresenta de evidências, funciona. Não existe um certo e um errado. Não existe um final desse livro. Cada um vai formar a sua teoria. Então, se alguém vier pra você assim, ó, você leu Verity errado, lê de novo, meu querido. Meu querido, eu li certo. Cada um entende o que quiser dessa porcaria. Não existe certo e errado. E isso é o que conquistou, assim, e que realmente me prendeu na questão deste livro, é isso. É porque o final é completamente interpretativo e qualquer interpretação é correta. Né? Quando eu acabei de ler, eu fiquei assim, é o quê? Como assim? Não, eu fazia tempo que eu não acabava um livro assim. Dá aquele arrepio assim, ó, que vem subindo e você fica, o que foi isso que eu acabei de ler? Preciso gravar um vídeo com spoilers. Acho que o último livro que me causou essa sensação, assim, principalmente pelo final, assim, a conclusão da história, foi o Sem Saída. Ah, tá. Foi o primeiro ou segundo livro que eu li. Tem um vídeo aqui também no canal. Tem um vídeo também, dá pra deixar Vou aqui. deixar aí nos cards pra vocês. Que é outro vídeo que acabou me causando, outro livro que acabou me causando essa mesma sensação que Verity causou. Ainda que o final seja fechado, não seja interpretativo. Eu ia dizer que se você chegou até aqui, valeu o livro, mas se você chegou aqui é porque você já leu o livro. E então, conta pra gente aqui nos comentários se você concorda com a gente, discorda da gente, ou traga pra nós um novo ponto de vista a respeito da história, porque acho que toda interpretação que a gente puder colher a respeito dessa história é válida. Então, gente, deixem comentários que a gente gosta de discutir com vocês ali nos comentários, é muito bacana. E escutar opiniões diferentes das nossas, sim, se você tem alguma outra teoria bem diferentona, deixa lá que é sempre legal ver o que vocês estão pensando. Então é isso. Nos acompanhe nas redes sociais, lá no @canal Nunca Nem Li. Fechou? Fechou? Até o próximo vídeo, gente. Tchau!
Oh, voltei! Só, se vocês quiserem mais livros com spoiler de algum outro tipo, se vocês acham que esse é um caminho que a gente deva seguir aqui dentro do canal, manda aqui nos comentários ou manda lá no Instagram que a gente começa a entregar as verdades que os outros não querem falar pra vocês neste mundo do YouTube, beleza?